galera! Estamos aqui estudando as nossas doenças hepáticas e nesse bloco nós vamos conversar sobre as hepatites virais, tá certo? Vamos utilizar como referência o Manual de Vigilância em Saúde do ano de 2019, tá certo? E trazer para vocês uma comparação entre os 5 tipos de hepatites, ok? A, B, C, D e E, né? Ou E, como a gente fala aí na Bahia, beleza, gente? Muito importante a gente pegar as palavrinhas-chave do que é diferente, forma de transmissão, o tipo de vírus, se é um retrovírus ou se é um adenovírus. O único adenovírus é a hepatite B, nós vamos ver isso aqui, tá certo? E trabalhar aí a questão dos diagnósticos das doenças em relação aos nossos exames sorológicos aqui, beleza? Muito importante esse assunto, muito cobrado em prova, beleza? Primeira coisa, eu já comecei fazendo uma tabelinha com algumas características aqui para diferenciar esse nosso quadro aqui de hepatite, tá? Hepatite A, B, C, D e E são as opções aqui que nós temos das hepatites virais, tá certo? Onde eu tenho que o vírus da hepatite A, ele é o RNA HAV, que é da família Picornaviridae, tá certo? Cada um é de uma família aqui diferente, como você pode observar, e às vezes na nossa prova pode ser que cobre isso. Quando eu falo que um vírus é de RNA, isso quer dizer que ele é um retrovírus, tá certo? Então aqui o vírus da hepatite A é um retrovírus, tem banca que cobra isso. O da hepatite B é um adenovírus, certo? O único aqui. Todos os demais são de RNA. Aqui é RNA, aqui é RNA, aqui é RNA, certo? Beleza. O da hepatite B, o vírus aqui é da família Hepadinaviridae. O da C, Flaviviridae. O D, Deltaviridae. E o E, Hepaviridae, tá? Então, cada um tem uma família diferente. O que mais cai cobrando a família aqui é o Hepadinaviridae, que é o da hepatite B de bola, tá? Ok. A transmissão, importante aqui pra gente. A transmissão da hepatite A, gente, via de regra, é fecal-oral, certo? Assim como a da hepatite E. Estamos aí desde 2005 discutindo a via sexual da hepatite A pela via anal-oral, né? O PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, IST, como infecção sexualmente transmissível de 2019, tem lá o capítulozinho que fala da hepatite A, tá certo? Ela também é considerada uma doença transmitida pela via sexual. Não só oral fecal, oral anal, mas também pela via sexual comum, tá? Já tiveram casos, não é comum de acontecer, mas já tiveram casos de transmissão também por essa via, tá certo? Então chama a sua atenção para isso. O CRIE, que é o Centro de Imunização aqui especial, Centro de Referência de Imunização Especial, ele vacina contra hepatite A pessoas que fazem sexo, homens que fazem sexo com homem e pessoas que são de risco para esse tipo de atividade sexual, tá certo? No município de São Paulo, tivemos casos aí, 2018, 2019, de hepatite A fulminante e associado à transmissão sexual. Então, nesse estado particularmente, nós vamos ter também essa vacinação aberta aí para o público pelo posto de saúde, sem precisar ir no CRIA especialmente. Saiu nota técnica, tem tudo bonitinho, tá certo? A título nacional, temos essa informação no CRIA e no manual do CRIA e no manual do PCDT e IST sobre a hepatite A ser indicada em populações de risco aqui de sexo oral anal ou aqui que se coloca em risco especiais lá, tem um grupo específico, tá certo? Beleza? Isso é importante, essa atualização tem sido discutido agora, de forma mais recente, em 2020, ok? Beleza. Aqui, a via da hepatite B é por via parenteral. O sangue, acidente com pérfuro cortante, percutânea, transmissão da mãe para o bebê, transmissão sexual, secreção vaginal. Além disso, a hepatite B, gente, ela é muito fácil de transmissão até pela escova de dente. Não sei se alguém compartilha escova de dente, mas a hepatite B também pode ser transmitida por essa forma, né? Alicate de unha, é um vírus aí que vive muito tempo. Graças a Deus, essa vacina aí, ela é imunoprevenível, tá certo? Tanto a hepatite A
quanto a hepatite B são doenças imunopreveníveis. A hepatite A, ela faz parte do calendário padrão das crianças com 15 meses em dose única, tá certo? Apesar da Sociedade Brasileira de Imunização dizer que precisa de 2 doses para imunizar, a título de saúde pública, a título de indicação de ministério, é dose única com 15 meses, tá? A hepatite B, o Ministério traz aí como calendário padrão ao nascer, de preferência nas primeiras 12 horas de vida, a gente vai tomar a vacina da hepatite B na criancinha, tá certo? Para diminuir a incidência da hepatite B vertical. Também, para mãe que tem hepatite B comprovada, além da vacina, a gente faz a imunoglobulina, que é a imunização passiva, dando ali os anticorpos já contra a hepatite B para esse bebezinho nas primeiras 12 horas de vida também, inclusive podendo aí amamentar normal esse bebê, tá certo, gente? Então, hepatite B eu faço ao nascer, depois eu vou fazer ela com a vacina aqui, penta, 2, 4 e 6 meses, ok? No adulto, aí a gente vai fazer, né, ou pessoas acima de 7 anos aí, fazer a vacina da hepatite B em 3 doses. 0 no primeiro momento, 1 mês após eu faço a segunda dose e 6 meses após eu faço a terceira dose. Pessoas com insuficiência aqui renal, com dificuldade de imunidade também, eles vão utilizar a vacina da hepatite B em 4 doses, 0, 1, 2 e 6, tá certo? E a dose em volume vai ser duplicada, tá certo? 0 a 19 anos o normal é 0,5 e acima de 20 anos 1 ml. Para o paciente com insuficiência renal, eu vou ter aqui 1 ml para até 19 anos e 2 ml acima aqui de 20 anos, ok? Então, muito importante fazer essa análise aí das vacinas, né? Dessa questão aí de ser imunoprevenível a vacina da hepatite A e B, beleza? A hepatite C é transmissão parenteral também, assim como a hepatite B, certo? Porém, não tem vacina. E a hepatite D, gente, ela também é parenteral, percutânea, vertical, sexual aqui. E para viver, a hepatite B precisa da hepatite B. Então, a D precisa da B, tá certo? Ok. Eu tenho aqui contaminação ao mesmo tempo da B e da D, e tenho aqui primeiro a B para ter a da D depois, certo? A E é fecal oral, alimento e água contaminada, certo? E aqui embaixo eu falei um pouquinho do reservatório, as hepatites A, B, C e D. O reservatório é o homem e a E pode ter homem, mas também o suíno, roedores e aves. Essas formas de estudo, gente, por tabelinha, são as minhas formas preferidas, tá certo? Então, eu amo estudar assim, porque na hora da prova, esse desenho aqui que eu fiz fica grudado lá no meu cérebro, tá certo? Então, na hora que eu vou fazer a questão, fecho o olho, vejo ela certinha na minha frente e vou só gabaritando ali a questão. Maravilha? Beleza. Essa outra tabelinha foi o print da tela do manual, tá? Do Ministério da Saúde, de Vigilância em Saúde, certo? Aqui eu tenho informação importante sobre o genoma, que a gente já tinha conversado na tabela anterior, só a hepatite B, que é de DNA, que é adenovírus, falamos sobre isso, certo? Falamos da transmissão já, fecal oral tá aqui, as demais, sexual, parenteral, percutânea, vertical. Observe que a via sexual não está aqui na hepatite A no manual de vigilância, foi um acréscimo mais novo, mais discutido recentemente. Eu, pelo menos, soube disso em 2019, tá certo? O período de incubação. Observe que as hepatites de transmissão fecal oral, a incubação é curta, 15, 45, 14, 60 dias, certo? Diferentemente da incubação dos vírus aqui parenterais, onde eu tenho de 30 a 180, 15 a 150 e 30 a 180 dias. Lembrando que aqui esse período de incubação representa o tempo entre o contato com o vírus e a manifestação dos sinais e sintomas, ok? O período de transmissibilidade, o período que a pessoa contaminada passa a transmitir aqui o vírus. No caso da hepatite A, 2 semanas antes do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença. Na hepatite B, de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, se mantendo a transmissão enquanto aqui o antígeno HBsAg, que é o antígeno de superfície do vírus, estiver detectável. E o portador crônico, porque pode cronificar a hepatite B,
pode transmitir o hepatite B durante vários anos. A hepatite C começa a transmitir uma semana antes do início dos sintomas e se mantendo enquanto o paciente apresentar o material genético aqui detectável do vírus da hepatite C, certo? Ou seja, carga viral. A hepatite D, gente, na superinfecção, o que é superinfecção? Superinfecção é o portador crônico da hepatite B infectado pelo vírus delta. Então, o paciente já tinha aqui na superinfecção, eu já tenho aqui, né, o paciente com hepatite B, e aí ele soma depois, vou botar uma setinha de depois, a hepatite D. Isso é chamado de superinfecção, tá? Então, de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, se mantendo enquanto o HBsAg estiver detectável. Ok. Na co-infecção, o que é co-infecção? É uma coisa do lado da outra. Então, eu estou pegando simultaneamente, lascou, né? Eu estou pegando uma infecção simultânea da hepatite B e também aqui da hepatite D, certo? Então, co-infecção. Onde é que está essa informação, professora? Aqui, ó, na explicaçãozinha da nossa tabela, certo? Na co-infecção, uma semana antes do início dos sintomas e se mantendo enquanto o HBsAg estiver detectável. A hepatite E, 2 semanas antes do início dos sintomas até 2 semanas da segunda semana da doença. Professora, tem como eu decorar esse período de transmissibilidade? Não, não tem como decorar, é muita informação. Eu já vi cobrar em prova? Já vi cobrar em prova, mas com menor frequência. O que mais cobra é o tipo de vírus, a transmissão, principalmente a forma de transmissão, e o resultado dos exames laboratoriais, principalmente com foco aqui na hepatite B, tá certo, gente? Então, nós vamos traçar as prioridades para discutir aqui na nossa análise das hepatites virais, ok? Transmissão aqui, gente, importante esse complemento, porque como eu falei para vocês, é uma das partes que mais são cobradas aqui nas provas sobre hepatites, é aqui sobre a transmissão. Então, observe. Compartilhamento de objetos contaminados, lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates e acessórios de manicure e pedicure, materiais para colocação de piercing e para confecção de tatuagens, materiais para escarificação da pele, para rituais, instrumentos para uso de substâncias injetáveis, inaláveis também, ó, a cocaína, por conta das lesões que acontecem aqui na mucosa nasal, e pipadas em relação aqui ao crack, tá? Então, informação importante de formas de transmissão aí também da hepatite B, tá? Acidentes com exposição a material biológico, aqui a título ocupacional, procedimentos cirúrgicos odontológicos, hemodiálise, transfusão, endoscopia, entre outros, quando as normas de biossegurança não são aplicadas, tá? Não faz aí o processamento adequado do nosso material de assistência à saúde, tá? E a transmissão vertical, que a gente já tinha visto até, a forma de prevenir, né, com a vacina e com a imunoglobulina, pode ocorrer no momento do parto. O risco é maior para a hepatite B, ocorrendo de 70% a 90% dos casos cujas gestantes apresentam replicação viral. Quando que eu sei que a gestante está apresentando replicação viral? Quando ela tem o HBe, né, que é aqui o antígeno HBeAg, o antígeno de replicação viral, tá? A hepatite C, gente, a transmissão vertical é menos frequente, mas pode acontecer também, tá certo? No caso da hepatite B, os pacientes com HBeAg, acabei de falar disso aqui, que é um marcador de replicação viral, esse Ezinho aqui representa a replicação viral, reagente tem maior risco de transmissão do vírus do que o paciente não reagente do HBeAg, tá? No caso da hepatite C, a detecção do vírus do material genético aqui, RNA, hepatite C, está relacionada à viremia da hepatite C, ou seja, a capacidade de transmissão da doença. Alguns estudos indicam que a carga viral do HCV é diretamente proporcional ao risco de transmissão do vírus. Em gestante co-infectada por hepatite C e HIV, a chance de transmissão vertical é maior do que em gestante infectada apenas pela hepatite C, tá? Por que eu printei a tela do manual sobre esse quadrinho?
para chamar sua atenção, gente, que quando a gente tem esses quadrinhos, são aí informações importantes para a nossa prova. As bancas, elas costumam cobrar aquilo que é prioridade ali para o Ministério, a título que está ali de chamando a questão ali na leitura do manual está chamando mais atenção, tanto a nossa quanto a do examinador. Então, fiquem atentos na leitura da busca ativa do material que a gente tem recomendado aqui. Você também gravar, memorizar, colocar no seu resumo essas informações que estão em caixas, tá certo? Isso é muito importante para você. Beleza. Vamos agora falar de um outro tópico do manual, que é susceptibilidade, vulnerabilidade e imunidade, ok? Então, são aí critérios que nós vamos utilizar apenas da hepatite B e observe aqui comigo. A hepatite B são suscetíveis os indivíduos com perfil sorológico HBsAg, anti-HBC e anti-HBs, não reagentes, concomitantemente, tá? Preste atenção aqui. Então, os indivíduos que não têm imunidade contra a hepatite B, certo? Principalmente aqui, gente, preste atenção nesse indicador que é anti-HBs, certo? Vamos comparar aqui com HBsAg. HBsAg é antígeno, Ag de antígeno, de superfície, certo? Então, eu tenho o vírus, eu tenho um pedacinho da superfície dele, isso aqui está sendo detectado no exame, tá certo? Então, eu digo se o vírus está ali ou não, por meio desse exame HBsAg. Positivo, o vírus está ali, negativo, o vírus não está ali. O anti-HBs é anticorpo, certo? Então, o meu corpo, por meio dos linfócitos T, vão produzir imunidade específica, formando anticorpos contra algum antígeno, alguma partezinha do vírus ou da bactéria, no caso da hepatite, vírus. Então, esse anticorpo aqui, o que é que acontece? Esse anticorpo, ele vai estar sendo produzido em duas situações. Ele vai ser produzido quando eu tomo a minha vacina, certo? É isso que vai estimular o anti-HBs, certo? E também quando a pessoa tem a doença. São duas formas de estimular o anti-HBs, tá? Que é o anticorpo contra esse antígeno de superfície. Então, meu corpo produziu anticorpo contra esse antígeno de superfície, tá certo? A imunidade adquirida por infecção prévia, resolvida naturalmente, é estabelecida pela presença do anti-HBc. Então, a imunidade adquirida por infecção, ou seja, a imunidade da pessoa que adoeceu, vai manifestar aqui esse tipo de anticorpo, anti-HBc, tá? E o anti-HBs, porque também faz o anticorpo de superfície. Se for a imunidade só da vacina, é só o anti-HBs, tá? Eventualmente, o anti-HBc pode ser o único indicador da imunidade natural detectável, pois com o tempo os níveis de HBs, Ag aqui, o anti-HBs, pode tornar-se indetectáveis. A vacina contra a hepatite B induz a formação do anti-HBs isoladamente, tá? Já já a gente vai ver um quadrinho, que inclusive foi cobrado em prova, sobre esses tipos de exame e a hepatite B, tá? Esses tipos de exames. A hepatite A são suscetíveis todos os indivíduos, independente do perfil sorológico, e a infecção, a pessoa pegou a doença, não confere imunidade, não existe vacina também contra a hepatite E, tá? No caso da hepatite C, todos os indivíduos são suscetíveis, também não tem vacina, tá certo? A pessoa pode aqui tanto pegar a infecção quanto uma reinfecção, porque não produz a imunidade, tá certo? Então, ter contato com a hepatite C não confere imunidade. O indivíduo infectado com esse vírus apresenta uma sorologia anti-HCV, que é anticorpo contra o vírus reagente, por um período indefinido. Porém, esse padrão isoladamente não distingue se houver uma resolução da infecção ou se o indivíduo tornou-se um portador crônico. Para essa conclusão, é necessário avaliar a presença de material genético do vírus ou o antígeno, né, um pedaçozinho do vírus, tá? A presença do HCV-RNA ou do antígeno viral, por um período de 6 meses após o diagnóstico inicial, caracteriza que houve cronificação. E, gente, na hepatite C tem um grande risco de causar o câncer, tá certo? Então, o câncer de fígado tem muita conexão, tá, com a hepatite C, ok?
que é o carcinoma hepatocelular. Não existe vacina contra a infecção, isso aqui é pegadinha de prova, tá? Muito cuidado com isso. As fases da hepatite. Com relação a essas fases, eu tenho aqui na hepatite aguda a fase do período prodrômico ou pré-ictérico, com características inespecíficas. Eu tenho a fase ictérica, com alteração hepática, produzindo aí a icterícia, e a fase de convalescença, tá? Vamos identificar aqui as palavrinhas-chave em relação às nossas manifestações clínicas aqui. Período prodrômico ou pré-ictérico. Sintomas, como a gente fala, se é prodrômico, é inicial, pré-ictérico, antes da característica de lesão hepática propriamente dita, ou seja, sintomas inespecíficos. Então, eu tenho anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, ou raramente constipação, febre baixa, cefaleia, mal-estar. Observe que isso aqui tem um monte de doença com essa característica, né? Fraqueza, uma astenia, aversão ao paladar e ao olfato, mialgia, fotofobia, desconforto no hipocôndrio direito, urticária, que é uma coceirinha, artralgia ou artrite e exantema papular ou máculo papular. Fase ictérica. A fase ictérica, palavra-chave aqui, icterícia, né? Em geral, há diminuição dos sintomas prodrômicos. Observa-se, então, um aumento do fígado, uma hepatomegalia dolorosa, com ocasional aumento também do baço, esplenomegalia, tá? A fase de convalescença, segue aqui o desaparecimento da icterícia, recuperação completa, ocorre após algumas semanas, mas pode persistir aí fraqueza e o cansaço. Algumas hepatites podem cronificar, tá certo? Isso pode acontecer mais comumente com a hepatite C, segundo lugar com a hepatite B, terceiro lugar com a hepatite D. Essa cronicidade, ela vai ser caracterizada pela detecção de material genético ou de antígenos virais por um período de 6 meses após o diagnóstico inicial. Então, a gente tinha visto isso em relação à hepatite C, né? Inclusive, quando a gente faz o exame depois de 6 meses, encontra aí vestígios do vírus, isso mostra uma cronificação da hepatite C, tá? Com relação a complicações, esses casos crônicos, principalmente da hepatite B, C e D, pode evoluir para fibrose, que envolve aqui a cirrose hepática, né? Vai tendo necrose, nódulos ali de necrose no fígado, que gera aí um fígado mais enrijecido, tá certo? E que dificulta o funcionamento normal das suas atividades. E, por conta da cirrose, pode gerar as complicações secundárias, que é a hipertensão portal, que é varizes esofagianas, que é aqui encefalopatia hepática, né? Então, tudo isso aí é secundário a um trauma infeccioso, trauma no sentido de um problema, né, que se instalou ali infeccioso das hepatites, ok? As pessoas com hepatites virais crônicas também aumentam o risco, principalmente aqui a hepatite C, é a que mais tem correlação com carcinoma hepatocelular, a gente já tinha conversado sobre isso também, certo? Os exames inespecíficos das hepatites são aqueles mesmos que a gente avaliou no início das doenças hepáticas. Aminotransferase alterada, né, que é TGO e TGP, certo? Eu tenho também aqui bilirrubinas, quando eu tenho uma dificuldade da função hepática instalada e de metabolismo aqui dessa bilirrubina, então aumenta essa bilirrubina, certo? Tenho também alterações das proteínas séricas, globulina, albumina, fosfatase alcalina, gama-GT ou gama-glutamiltransferase, atividade alterada da protrombina, que é aqui um fator de coagulação, certo? Alfa-fetoproteína e contagem de leucócitos e plaquetas também podem estar alteradas, tá? De forma sorológica, para a hepatite A, eu tenho aqui a interpretação dos exames, lembrando que o IgM é o anticorpo inicialmente formado ao entrar em contato com o vírus, tá certo? E aqui, na infecção aguda, é o que vai estar positivo, e o anti-HAV total envolve IgG mais IgM, certo? Se um dos dois der positivo, o total vai dar positivo, certo? Quando eu tenho aqui o IgM positivo, isso mostra a doença, a infecção ativa, certo? A pessoa já ficou imune, eu vou ter aqui o total positivo, porque eu ainda resto positivo o IgG de memória, e não reagente à infecção aguda aqui do anticorpo imediato do IgM, certo?
Se a pessoa suscetível nunca tomou vacina da hepatite A, ele não tem nem o IgM e nem aqui o IgA, o anti-HAV total, certo? Com relação à hepatite B, não é tão simples como a hepatite A, né? Hepatite A é muito simples, IgG de memória, IgM de mal, de doença ativa, a soma deles dois forma aqui a hepatite total, certo? O anti-HAV total. Quando eu venho aqui para a hepatite B, esse exame ele é mais específico aqui e tem vários tipos de sorologia, certo? Eu detecto a doença com o HBsAg positivo, tá certo? Então, eu tenho a hepatite aguda aqui presente em relação ao HBsAg, que é o antígeno, parte da superfíciezinha do vírus ali sendo detectada. Também eu tenho o aqui, HBC, o anticorpo recente do IgM positivo na doença aguda, tá certo? Claro que o total vai estar positivo, porque a gente já tem aqui o IgM positivo, certo? Ok. A questão aqui do antígeno de replicação viral, pode ser que ele esteja se replicando ativamente, que aí vai dar positivo, ou não, aí dá negativo, certo? E o anticorpo contra esse antígeno de replicação vai estar positivo se o meu corpo já desenvolveu um anticorpo contra esse antígeno de replicação, e negativo se eu não desenvolvi ainda esse anticorpo aqui de replicação, tá? Ok. Aqui eu falo em hepatite aguda, certo? Vamos falar de imunização? Quando o paciente toma vacina, a composição da vacina contra a hepatite B é com a produção sobre o antígeno de superfície, certo? Eu pego um pedacinho desse antígeno de superfície e faço a vacina. E aí eu vou desenvolver anticorpos contra o antígeno de superfície. Anticorpo o antígeno de superfície aqui, certo? Ok. Esse antígeno de superfície relacionado ao anticorpo vai estar positivo também se a pessoa teve a doença e ficou curada. Desenvolveu anticorpo contra esse antígeno de superfície, certo? Ok. Na curada, eu não vou encontrar as partes ativas da doença. Eu não encontro replicação, não encontro anticorpo de doença recente e não encontro aqui o antígeno que o vírus está ali, tá certo? Ok. Com relação à susceptibilidade, meu corpo nunca entrou em contato com a hepatite nem com a vacina, eu vou ter tudo negativo aqui, certo? Nesse caso, eu preciso fazer o quê? Mandar o paciente tomar a vacina, certo? Vamos aqui para algumas questões sobre as hepatites, tá? Essa aqui foi do TJ São Paulo 2019, Banca Vunesp. Ao analisar os resultados do exame de sorologia para hepatite B de um indivíduo considerado anteriormente como suscetível, que refere ter recebido a terceira dose da vacina hepatite B há 6 meses, espera-se encontrar positivo o anticorpo antígeno, né? Então, o paciente aqui fez o exame da sorologia da hepatite B e de um indivíduo considerado antes aqui suscetível, que recebeu a terceira dose da vacina. Então, recebeu a terceira dose, ficou imune. O que é que ele vai produzir aqui, gente? Ele vai produzir o anticorpo anti-HBs, que é aqui contra o antígeno de superfície produzido pela nossa vacina, tá certo? Então, anti-HBs aqui maior que 10 é o resultado positivo de imunidade, que mostra imunidade, certo? Se eu tiver o HBsAg, é a presença do vírus, antígeno de superfície detectado, isso é uma doença aguda, certo? O HBsAg, aqui então, como eu falei, é a doença aguda, o total mostra para mim que eu tenho o IgM aí, recente doente, né? E também aqui mostra para mim o anticorpo de memória, o IgG, tá? Aqui é a doença ativa com antígeno de superfície mais o anticorpo contra a replicação viral, certo? E aqui o HBsAg mostra a doença ativa. Então, aquele que mostra aqui imunidade, depois que a pessoa tomou as 3 doses e pegou a vacina, eu tenho anti-HBs, certo? Questão 21. Questão 21, Comperv 2018. Os testes rápidos constituem imunoensaios de execução simples, que podem ser realizados em até 30 minutos e não necessitam de estrutura laboratorial.
embora, a depender da amostra trabalhada, sejam necessários cuidados de biossegurança. Os testes rápidos utilizados para o diagnóstico da hepatite B são realizados com sangue total, colhido por punção da polpa digital ou por punção venosa, com soro ou com plasma. Esses testes permitem a detecção do... Quando eu falo do teste rápido, gente, especificamente aqui da hepatite B, o que ele vai detectar aqui é a presença do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que mostra pra gente a doença ativa, tá? Se vai estar positiva ou não. Então, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B vai ser detectado por meio aí do nosso teste rápido, ok? Questão 21, alternativa C. Questão 22. Ao ministrar uma palestra sobre um tipo de hepatite, o enfermeiro afirma que a hepatite é uma infecção de transmissão parenteral. Falou que é parenteral, eu já corto aqui, né? Por exemplo, a hepatite E, e grande chance de cortar a hepatite A, né? Que é apenas sexual e de forma muito rara. Predominantemente pela via sexual. Então, se predominantemente pela via sexual, ou é a B ou é a C. A transmissão vertical também pode ocorrer e ocasiona uma evolução desfavorável, com maior chance de cronificação. Profere que parte das pessoas infectadas tornam-se portadoras crônicas e alguns que apresentam replicação do vírus evoluem para doença hepática avançada, tá? Pronuncia que essa infecção também é condição para o desenvolvimento de hepatite causada pelo vírus Delta. Ah, tá. Qual é a hepatite que tem correlação com a hepatite B, gente? Aqui é a hepatite Delta, tá certo? Na verdade, a pergunta era qual é a hepatite que tem a ver com a infecção. Necessariamente, para eu ter a D, eu preciso ter a B, tá certo? Então, aqui já fecha o gabarito na hepatite B. Ao final da palestra, recomenda a vacinação contra essa hepatite. Opa, hepatite C nem existe vacina, né? Então, a gente já descarta C por mais essa informação, beleza? Então, hepatite B aí, com certeza, o nosso gabarito, ok? Vamos lá na questão 23. Os distúrbios hepáticos são relativamente comuns e podem ser resultantes de infecções virais, exposição a substâncias tóxicas ou tumores. Com relação a esse assunto, assinale a correta. Não há relato de disfunção hormonal em virtude de disfunção hepática. Tem sim. Os hormônios sexuais também, eles fazem parte aí na produção de gordura e precisa do metabolismo hepático funcionando adequadamente. Tanto que se não tiver o fígado funcionando certinho, eu tenho uma atrofia aí testicular, né? Como a gente já viu. Tem ginecomastia, né? Então tem várias alterações hormonais por conta da disfunção hepática, tá? B. O modo de transmissão fecal-oral é comum às hepatites A e B, requerendo cuidados específicos. Hepatite A e E, de transmissão fecal-oral. C. A absorção de vitamina K pelo trato gastrointestinal não é prejudicada pelas disfunções hepáticas? É prejudicada, tá? A vitamina K, aí produzida pelo fígado, vai ser prejudicada com as disfunções hepáticas, ok? Letra D. Em pacientes com disfunção hepática, ocorre aumento da produção dos fatores de coagulação sanguínea, ocasionando equimose e epistaxe. É o contrário, né, gente? Disfunção hepática, eu tenho diminuição dos fatores de coagulação e por isso que eu tenho sangramento, com equimose e epistaxe, que é o sangramento nasal, tá? Em virtude da diminuição dos sais biliares no intestino, que representa aí um pouquinho da gordura, a absorção das vitaminas A, D e E são prejudicadas, sendo necessária reposição. Sim, vão ser prejudicadas porque elas são lipossolúveis, tá certo? E aqui está o nosso gabarito da questão muito bem elaborada, Banca CESP aí sempre trazendo aí muitas questões bem elaboradas para ajudar no nosso conhecimento, ok? Só lembrando aqui as funções exercidas pelo fígado e o que é que fica prejudicado em caso de lesão nessa estrutura. Funções digestivas, através da síntese e secreção de sais biliares, como também é essencial na regulação do metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, fazendo com que faça homeostase aqui da glicose, armazenando glicogênio, quebrando glicogênio, faltou glicose, quebra proteína, quebra lipídio, né, no caso aí de uma hipoglicemia, tá? O fígado também armazena substâncias como ferro, vitaminas, degrada e excreta hormônios sexuais, transforma e excreta drogas e medicamentos, participa da hemostasia aqui sanguínea
estocando vitamina K, sintetizando também protrombina, fatores de coagulação. Auxilia na resposta imune, eu tenho um sistema complemento, eu tenho as células de Kupfer, e que são macrófagos, né? Dentro do fígado chamam assim, células de Kupfer. Tenho as células natural killer, que demonstram citotoxicidade espontânea contra as células tumorais e hepatócitos aqui infectados por vírus. Armazena o ferro, como a gente já tinha conversado. Estoca vitaminas, principalmente A, D, B12, com o objetivo de proteger o corpo da ingestão insuficiente dessas vitaminas. Então, observe que como o fígado aqui interage com tantas funções do nosso corpo, e a falha dele, a insuficiência dele, vai gerar problema em várias partes do nosso corpo, tá? Questão 24, gente, ele vai falar um pouquinho aqui no enunciado sobre esse guia de vigilância em saúde que a gente utilizou aqui para fazer a prova. É uma prova da Universidade Federal do Pará de residência de 2019. Ele diz para mim que as hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotróficos, ou seja, tem atração pelo fígado, que apresenta características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal e são observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue, parenteral, percutâneo e vertical, esperma e secreção vaginal. Com base na história clínica e epidemiológica, recomenda-se a pesquisa inicial de marcadores sorológicos e virológicos. Na interpretação dos resultados sorológicos para hepatite B, é correto afirmar que o indivíduo está imunizado por vacinação quando? Quando que ele está imunizado por vacina? Quando ele tem o anti-HBs, tá certo? Que é o anticorpo produzido quando na minha vacina tem o antígeno de superfície, tá certo? Então, o antígeno de superfície aqui entra em contato comigo pela vacina e eu produzo o anticorpo ante esse antígeno de superfície. Então, a letra E aqui vai ser o gabarito? Não, porque ele tem a doença ativa aqui, ó. Positivo HBsAg é doença ativa, ele quer a imunidade por vacinação, tá? A imunidade por vacinação vai ter que ser só esse aqui positivo. Onde é que isso vai estar? Ó, tudo negativo na letra B de bola, tá? Quando eu tenho aqui o HBsAg positivo, a doença está instalada, certo? Quando eu tenho o IgM positivo, eu também tenho uma doença ativa instalada. Quando eu tenho o HBeAg positivo, eu tenho a replicação viral. Replicação viral aqui instalada. O anti-HBe é o anticorpo contra esse antígeno aí específico de replicação, ok? Questão bem interessante para a gente. Mais uma questão aqui, essa questão, na verdade, é a introdução de um tópico da banca CESP da prova de residência do HUB de 2018. As hepatites virais constituem importantes problemas em saúde pública no Brasil e no mundo. Seus agentes etiológicos, os vírus hepatotróficos A, B, C, D e E, infectam primordialmente as células hepáticas, mas diferem quanto às formas de transmissão e quanto às consequências clínicas decorrentes da infecção. Acerca dessas hepatites virais, julgue os itens subsecutivos, tá? Todos esses textos aí subsequentes são referentes a essa introdução. Vamos lá. Os vírus A, C e E são de transmissão parenteral. Opa! E aqui e A não é transmissão parenteral, é fecal oral, ok? Então já marcamos falso aqui. Ah, 25. Professora, você não deu tempo nem de eu fazer a questão. Ai, gente, o objetivo da nossa aula não é fazer a questão aqui, tá? Nós temos o site de questões do GRAM, onde você vai treinar muitas questões relacionadas ao seu tema de estudo aí. O objetivo das nossas aulas em vídeo é você ver o que é cobrado, o que é prioridade para você estudar, tá certo? E de que forma que isso cai na prova. O momento de testar os nossos conhecimentos, de fazer questões aí, é na hora que você vai lá no site de questões do GRAM fazer a sua análise, gerar seu próprio simulado, né? Seu próprio simulado. Então, isso aí é que vai gerar o seu treinamento, tá certo? Mas aqui eu fui direto ao ponto. Meu tempinho do bloco aqui tá bem curtinho, mas vamos aqui ler o restante, tá bom? Então, parenteral, sexual e vertical, por diversos mecanismos como o compartilhamento de materiais contaminados por sangue e fluidos corpóreos. Então, em relação a esse tipo de transmissão, é o B, C e D, certo? 26. O vírus causador da hepatite D de dado, né? D de delta, doença que pode apresentar como infecção assintomática, sintomática ou na forma grave.
tem mecanismos de transmissão diferentes dos mecanismos de transmissão do vírus da hepatite B de bola, gente. E aí, certo ou errado? Errado. Não é diferente. É também parenteral, tá certo? Então, tá errado aqui a 26. É o mesmo tipo. 27. A hepatite E é autolimitada, podendo apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes, sim, certinho. De maneira geral, a hepatite E é autolimitada, mas pode sim ter formas graves e em gestante isso aumenta, porque a imunidade da gestante é menor. Então, certinho aqui é 27. 28. A infecção do feto pelo vírus da hepatite B por transmissão vertical de mãe infectada depende do estado imune dessas mães e da carga viral. Fatores que podem permitir ao vírus atravessar a barreira placentária. Perfeito. Quanto mais vírus, quanto maior a carga viral, maior a chance de transmissibilidade. Certinho aqui a nossa questão 28. Ok? Então vamos agora para o tema esteatose hepática, para o próximo bloco fazer esse bloquinho pequenininho, sabendo o que é e uma questãozinha aqui do que é que cai em prova em relação a esse tópico, tá certo? E fechamos então as doenças hepáticas com esse tópico de esteatose hepática. Espero você no próximo bloco.